Alô pessoal do Crystal Vox, a gente está voltando aqui agora numa gravação para mostrar para vocês o áudio de uma entrevista importantíssima e exclusiva do Crystal Vox com a professora Janaína Pascoal sobre essa conversa que hoje está sendo espalhada na noite desta quinta-feira, espalhada pelo Brasil, que há uma armação no Supremo Tribunal Federal visando retirar Bolsonaro da eleição. Encontrar uma forma jurídica de equilibrar as forças que não concorrerão, Lula e Bolsonaro. Isso é muito grave, é um assunto que eles remetem à Constituição, ao artigo 86, envolve o Eduardo Cunha, o Renan Calheiros, a substituição de presidentes, ou seja, estão tentando enganar o povo brasileiro, tentando criar um cenário capaz de acreditarem que Bolsonaro é um homem incorreto e é um criminoso. Nada disso é verdade. A professora Janaína Pascoal esclarece e nós precisamos começar um movimento urgente no Brasil contra esta tentativa de alijar Bolsonaro das eleições. E isso começou pelo Supremo Tribunal Federal e escalaram Reinaldo Azevedo para ser o sujeito que vai reverberar esta mentira desqualificada e descarada contra os interesses de quem quer mudança no Brasil. Ouçam e assistam a entrevista da Janaína Pascoal. Professora Janaína, boa noite, um prazer enorme. A gente está por telefone ao vivo. Aqui nesse momento tem 2.355 brasileiros assistindo o Crystal Vox ao vivo no nosso canal. Nosso canal tem 82 mil seguidores e eu estou muito feliz pela senhora estar com a gente, porque nós temos um grupo com seu nome aqui, porque a gente admira muito a senhora. Ai, que lindos, muito obrigado, uma honra poder estar conversando com todos vocês, Deus abençoe, agradeço o apoio, toda a energia positiva aí que tem emanado de vocês durante esse tempo todo, muito obrigada. Professora, o assunto que agora à tarde cresceu na imprensa e o Reinaldo Azevedo tratou desse assunto, parecendo ser porta-voz do ministro Marco Aurélio, sugerindo a possibilidade de que Jair Bolsonaro seja impedido de assumir a presidência caso vença a eleição, e remetendo ao artigo 86 da Constituição e aquele episódio do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha, que não poderiam substituir o presidente porque estavam respondendo à ação penal no Supremo Tribunal Federal. Com toda a sua experiência, com a sua qualificação, o que a senhora pode nos orientar nesse primeiro momento? Então, eu tenho observado das notícias e alguns comentários de alguns juristas, inclusive, que essa tese está sendo construída, né? Até por isso cheguei a escrever sobre isso hoje cedo, afastando essa tese. Eu entendo que ela não é procedente, porque... Estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo, está no ar e está maravilhoso. Por quê? Tá ótimo. Porque o artigo 86 da Constituição, ele fala dos crimes, tanto de responsabilidade como crimes comuns, aquela parte da Constituição, cometidos no curso do mandato. Então, são situações em que o presidente, desrespeitou a lei ou os seus deveres no curso do mandato. Tanto é assim que a Constituição diz o seguinte: se for denunciado, acusado, ou por crime comum, ou por crime de responsabilidade, e a denúncia for recebida, aí sim o presidente é afastado no mandato para poder se defender. Então, o que eles estão fazendo? Estão pegando um dispositivo da Constituição que trata de uma situação muito específica, e tentando construir essa tese para aplicar esse dispositivo para o Bolsonaro. Então, eu estou bem preocupada com essa construção, entendo que juridicamente ela é insustentável, mas como existe, vamos dizer assim, alguns grupos que têm uma identidade ideológica grande e que estão se unindo contra a candidatura do Bolsonaro, por mais que juridicamente isso seja indefensável, nós temos que entender que não é impossível deles se apegarem a essa tese. Eu gostaria de lembrar que enquanto eu estava lá discutindo o processo de impeachment no Senado, a defesa se apegava muito a dizer que o que a Dilma tinha feito no primeiro mandato
não poderia ser levado em consideração no processo. Não sei se quem está ouvindo se lembra disso, né? Positivo. Mas a Dilma, os crimes de responsabilidade que ela praticou no primeiro mandato, ela era presidente. E nem esses crimes foram levados em consideração. Como é que eles querem impedir uma pessoa de concorrer com fulcro em fatos anteriores? Né? Não sei se como é um assunto muito técnico, talvez não fique tão claro. A presidente, eles não aceitaram processar a presidente Dilma pelos crimes praticados no primeiro mandato, porque ela estava no segundo mandato e não poderia considerar os fatos anteriores, ainda que ela já fosse presidente. Eles estão querendo inviabilizar a candidatura dele por fatos, né, que não tem nada a ver com o exercício da presidência. Então, é uma tese perigosíssima, eu entendo que juridicamente insustentável, mas que eles vão se apegar a ela com unhas e dentes. Qual é o intuito dessa movimentação? É construir a factoide, a ficção, de que a situação do Bolsonaro é igual à situação do Lula. Para chegar mais adiante e dizer o seguinte, olha, o Lula não pode, mas o Bolsonaro também não pode, né? E aí fica o candidato Haddad preservado de tudo isso. Então é uma estratégia bastante inteligente e perigosa, que eu acho que quanto mais cedo, né, a gente deixa essa estratégia descortinada, ou seja, explícita, mais chances a população tem de não admitir, né? Vejam bem, eu gostaria até de esclarecer, detalhar um pouco mais. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi condenado em primeira e segunda instância por crimes contra a administração pública, lesão ao erário, né, corrupção, lavagem de dinheiro. Os crimes que atribuem ao Bolsonaro, que eu particularmente sequer considero que sejam crimes efetivamente, são fatos que estão relacionados ao uso da palavra. Então eles estão criando a ficção de que a situação do Bolsonaro é igual a do Lula. Ela não é. Ela não é, nem sob o ponto de vista jurídico e nem sob o ponto de vista fático. Nós estamos comparando um cidadão que lesou o erário em milhões, isso sem considerar todas as outras operações que estão sob investigação, né? Com uma pessoa que muitas vezes tem um estilo muito contundente, às vezes até um pouco grosseiro de falar, mas que a gente não pode confundir grosseria com crime, entendeu? Evidente. Se vocês repararem, a imprensa já não fala mais, ele é acusado disso, ele é acusado daquilo. Fala, ele é réu, ele vai se tornar réu em mais um processo. São 3 processos. Isso cria no imaginário popular a ideia de que ele é mesmo um criminoso. Então é uma linguagem muito hábil, né, para igualar situações que não são passíveis de serem equiparadas. Professor, eu lhe ouvi com toda atenção e eu quero lhe chamar a atenção para o que o Reinaldo Azevedo disse agora à tarde. O Reinaldo Azevedo veio para o programa dele absolutamente municiado com todas as informações a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que envolveu a possibilidade do Renan Calheiros assumir a presidência da República, substituindo o presidente. Então, assim, eles estão preparados, com muita clareza, eles estão armando uma situação, sim, como a senhora acabou de dizer, para que o Bolsonaro seja inviabilizado politicamente no primeiro momento. Eu tenho convicção de que a estratégia é a seguinte, tentar criar no imaginário popular que a situação do Bolsonaro é igual à situação do Lula, para daí mais adiante dizer, olha, Lula não pode, mas Bolsonaro também não pode, e todo mundo achar que isso é justo. Isso não é justo e isso não é juridicamente correto, né? Nós temos que falar sobre isso com todas as letras. Muito bem, professor, eu quero lhe agradecer, eu sei que a senhora está em aula, eu quero lhe agradecer a sua gentileza, eu vou lhe chamar com vídeo para a senhora participar do programa e a gente combina como fazer, porque é muito fácil com o seu telefone. Muito obrigado, Deus lhe abençoe, viu? Fico à disposição.